talvez vocês não teriam a liberdade porque vocês iriam olhar para o lado e dizer: o que vão pensar se eu pular aqui na presença do Senhor? O que vão pensar se eu começar a saltar, se eu começar a correr, se eu começar a gritar aqui? E o Senhor deixou só vocês aqui. Porque aqui está todo mundo do mesmo nível, porque há um entendimento de que, porque é mais velho, tem um nível espiritual maior, é hierarquicamente mais elevado, mas o Senhor deixou todo mundo igual aqui, porque no final das contas, todos nós somos iguais. Não é porque tem uma carteirinha com cargo emblemático lá, dizendo que é maior. No reino de Deus, o bom do sacrifício de Cristo, quando Ele diz a vida por nossa vida, Ele não deu a vida a mais ou a menos para ninguém. A vida foi a única vida de Jesus por todo mundo. O sangue foi derramado por todos de uma única vez, para que todo mundo tivesse o mesmo acesso, para que todo mundo tivesse o mesmo direito à salvação, para que todos fossem iguais diante dele. Se tem alguém grande aqui, o grande é ele. Se tem alguém aqui que é poderoso é ele. Aí eu entendi. Aí quando você entende, aí você não tem mais o que falar diante de Deus. E que bom que nós estamos aqui. Abra sua Bíblia comigo. Na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, capítulo de número 2. Eu quero fazer uma leitura do versículo de número 1 ao versículo de número 6. Segunda epístola ou carta que Paulo escreveu, primeira, que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 2. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Do versículo de número 1 ao versículo de número 6. Todos acharam? Você que não achou, leia ali. Exorto-te que antes de tudo se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e aceitável aos olhos de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Amém. Tome seu assento. Eu quero fazer meus agradecimentos aqui também. Eu sei que sou da casa, mas eu preciso agradecer. Eu quero louvar a Deus por mais uma oportunidade de ministrar neste congresso. Eu tenho visto Deus falar desde sábado que Ele quer levantar pessoas aí que estão sentados para fazer a obra dele aqui. E eu, pela misericórdia de Deus, sou fruto deste trabalho. Eu cresci na Almadege. Eu fui formado e forjado no meio dos jovens aqui dessa igreja. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Francisco Fernandes Filho. Eu não gosto de fazer elogios quando a pessoa está presente. Mas ele não está presente, eu vou fazer um elogio. O pastor Fernandes se não a pessoa, mas uma das pessoas mais humildes que eu conheço. Eu aprendo muito com ele no quesito humildade. Eu sugiro a você também prestar atenção nisso. Que você seja tanto quanto,
para ver se você chega perto. Eu estou tentando chegar pelo menos uma partezinha ali dos pés. Louvo a Deus pela vida do meu pastor Gilberto Pereira. Eu fui basicamente formado por ele. Toda a minha formação espiritual, toda a minha formação ministerial foi aos pés dele. Eu louvo a Deus pela vida dele. Ele que me alçou a todos os graus que o Senhor me fez descer. Isso aqui eu quero explicar, eu já explico para você. Porque as pessoas têm a ideia de que quanto mais alto hierarquicamente, do ponto de vista da terra, você chega, quer dizer espiritualmente, mas na verdade é o inverso. Eu conversava com o presbítero Júnior daqui na semana passada e falava para ele que quanto mais você consegue selos na sua credencial, mais baixo você tem que descer, mais servo você tem que ser. A ideia do mundo é que quando você chega a pastor, você é maior, mas na verdade quando você chega a pastor, você é menor, você tem que descer mais e você tem que ser mais servo. Então, a você que quer ser obreiro, na verdade, ao invés de você vai descer. Louvo a Deus pela vida do pastor natalício. O pastor natalício é o 5º ou 6º jovem. Eu louvo a Deus. Eu poderia citar várias características dessa gestão, dessa liderança, mas cito duas que para mim uma é a questão democrática. O pastor natalício é uma pessoa extremamente democrática, não toma decisões monocráticas, não toma decisões por si, e isso é uma bênção, irmãos, quando você está numa liderança em que você compartilha das decisões, isso é uma bênção. Deus abençoe. Irmã Regiane também, acho que ela está ali fora, Deus a abençoe poderosamente. A segunda característica é o legado que nós queremos deixar. Nós não estamos aqui trabalhando para fazer um trabalho para essa era, para deixar alguma marca aqui. Nós queremos deixar uma marca em vocês, para que vocês continuem esse trabalho. Nossa intenção aqui, irmãos, é formar as próximas gerações. Nós estamos trabalhando hoje para que, se Jesus não arrebatar a igreja, nós continuemos nessa terra até um determinado tempo, trabalhando na liderança, e depois vocês assumam. Eu falei isso no curso de teologia aqui, no curso básico que nós fizemos, e isso é a mais pura verdade. Nós queremos deixar em vocês e não para vocês, e deixar em vocês é legado. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, irmã Vanessa, pela vida do meu filho Lucas, que já orou por mim aqui. A Deus pela vida de todos os obreiros, e aqui eu cumprimento o diácono Eudes, cumprimentando todos os outros. Você me empresta a sua atenção por alguns minutos? É só emprestada. Eu lhe devolvo daqui a pouco. Mas eu preciso da sua atenção para você compreender isso aqui que o Senhor colocou no meu coração. E eu pedi para que ele confirmasse, e ele confirmou quando a irmã Elaine louvou o primeiro hino aqui, falando sobre oração. Que Deus abençoe a irmã Elaine também. Vamos junto então? Você me empresta a sua atenção aí? De verdade. Se você me emprestar, você só pode pegá-la quando eu te devolver. Você não pode. Quando você empresta alguma coisa para alguém, você não vai lá e toma. Então você vai me emprestar, no final do culto eu lhe devolvo. Por isso que eu não vou pedir a sua atenção. Me dá. Tem gente que fala assim, me dá a sua atenção. Se você deu, a atenção é da pessoa agora. Eu só quero emprestada por alguns minutos aí. Amém? Vamos junto? Eu senti que vocês deram uma caída agora. Só porque demorou meus agradecimentos aí, foi? Vamos lá então. Esse texto que nós acabamos de ler, antes que eu entre e detalhe um pouco mais ele, eu preciso que você entenda o contexto de toda a carta que Paulo escreve a Timóteo. É importante que você compreenda esse texto sagrado, não só na parte que nós estamos destacando, mas você precisa compreender todo o texto, toda a história que está aqui dentro, você precisa compreender. A primeira coisa que você precisa compreender é o propósito. Por que Paulo escreve essas cartas pastorais? Porque ele direciona 3 cartas basicamente, a primeira, a segunda carta a Timóteo e a terceira carta a Tito. Ele escreve por um propósito, ele queria
deixar exatamente o que a gente está querendo deixar aqui. Ele queria formar a próxima geração de pastores. Paulo sabia que ele ia daqui a pouco embora, ele sabia que a vida dele era curta nessa terra, e ele queria deixar uma direção para a próxima geração de pastores. Ele queria instruir de forma clara como é que os pastores deveriam estar fundamentados na lei do Senhor. É importante você entender isso, é importante você ter clareza disso, porque para além de você vir num culto como esse, um culto pentecostal, um culto que você recebe, um culto que você é cheio do poder de Deus, é importante você estar fundamentado na palavra do Senhor. E como é que eu sei que Paulo está escrevendo para Timóteo, deixando isso claro? Porque no capítulo de número 3, versículo de número 15, ele diz assim: todavia, se eu tardar para que vós saiba como convém vos comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e fundamento da verdade. Duas coisas aqui que você precisa entender. Paulo escreve a Timóteo para dizer: olha, Timóteo, se eu demorar aí, pode ser que eu demore por dois motivos, porque eu não vou conseguir chegar ou porque eu vou morrer. Vocês precisam entender que tem uma maneira de se comportar na casa do Senhor, tem uma maneira de se portar na casa do Deus vivo. Veja que ele está falando que a gente não pode chegar de qualquer jeito e de qualquer maneira na casa do Senhor. O local onde se adora ao Deus vivo não pode ter uma adoração morta. O lugar onde a gente adora o Deus vivo tem uma maneira certa de adorar. Deus vivo se adora como vivo. Deus vivo não se adora sentado, quietinho no canto. Na hora que a gente chega na casa do Deus vivo, a gente tem que mostrar que nós também estamos vivos. Na hora que a gente chega na casa do Deus vivo, a gente precisa mostrar que nós não viemos simplesmente para cá, para sentar numa cadeira confortável, para encontrar o irmão que há muito tempo eu não via. Eu venho para esta casa com o meu coração aquecido, com o meu coração cheio de vontade de entregar ao Deus vivo a minha adoração viva. Segunda coisa que Paulo diz a Timóteo, ele diz a Timóteo que a igreja é a coluna e fundamento da verdade. Deixa eu dizer uma coisa a você, muito clara. O mundo aí fora, ele tenta desconstruir a ideia de que a igreja do Senhor Jesus tem a verdade absoluta. Eles tentam construir uma ideia de que não existe verdade absoluta. E falar isso é desconstruir a verdade da palavra de Deus. Quando eles dizem que não é possível alguém dizer que há uma verdade que se possa cravar e dizer, não existe fundamento para você dizer que a verdade absoluta, é tudo relativo. A ideia de relativização é justamente para acabar com o conceito exatamente da palavra, mas para além da palavra. É para acabar com o conceito de igreja. É para dizer que a igreja não pode ser portadora da verdade eterna. É para dizer que a igreja não pode se apresentar lá fora e denunciar os mandos e desmandos do inimigo. É para dizer que a igreja não pode se apresentar lá fora como a portadora da moralidade, porque eles dizem, é tudo relativo. O que é moral para você pode não ser moral para mim. O que é comportamento correto para você não é comportamento correto para mim. O que é pensamento a respeito de mundo para você não é pensamento a respeito de mundo para mim. Nós podemos relativizar as coisas, nós podemos dar nomes diferentes às coisas, mas o que Paulo está dizendo é, Timóteo, a igreja. Timóteo, tu precisa entender. Uma 10, você precisa entender. Quando alguém chegar lá e botar o dedo na sua cara e dizer assim, mas quem te falou que isso é verdade? Tu tem que olhar para ele, no olho dele e dizer bem assim, a palavra de Deus é a verdade. Jesus Cristo disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. E se ele disse que é a verdade, aconteça o que acontecer, doa quem doer, eu tenho fé e acredito que ele é a verdade e eu vou proclamar essa verdade.
aonde quer que eu for. Bom, você entendeu já o propósito então da escrita. Segunda coisa que você precisa entender. Eu vou tentar ser rápido. Você precisa entender quem é Timóteo. Porque às vezes a gente lê a palavra de Deus, eu falo sempre isso. Aprendi isso com um pastor conhecido meu, pastor Adriano Mendes. Ele fala que a gente costuma ler a Bíblia como se a gente estivesse voando de avião. Você olha para um avião aqui, daqui 1 minuto você olha para ele de novo, ele já sumiu. Às vezes a gente lê a Bíblia assim, passando por cima assim, ó. Se perguntar para você quem é Timóteo, Timóteo era um camarada bacana. Ele era discípulo de Paulo. O que mais você sabe sobre Timóteo? Paulo escreveu uma carta para Timóteo. O que mais? Até aí que eu vou. Você precisa entender mais. Quem era Timóteo? Onde Paulo achou ele? Onde é a primeira vez que Paulo encontra Timóteo em cena? O que chama atenção em Timóteo para que Paulo, entenda que ele é uma pessoa que vai crescer no ministério? Tinha alguma coisa. A história de Timóteo você vai ver lá em Atos capítulo 16, a partir do versículo 1. É o primeiro encontro que se tem. Diz o texto sagrado que Paulo chega em Derbe e Listra, e ele toma conhecimento de um moço que trabalhava na comunidade, um jovem, filho de pai grego e de mãe judia, é o que o texto diz. Mas o que chama a atenção não é a filiação. Tem muita gente que acha que ele vai crescer na vida por conta do nome do pai e da mãe. Tem muita gente que até cresce no ministério por conta do pai e da mãe, mas se não for chancelado por Deus, em algum momento ele vai cair. Escute isso. Porque o que importa não é de quem você é filho na terra. Alguém pegou. Não é a sua filiação terrena que vai te levar longe espiritualmente. Porque quem rege todas as coisas e quem é regido, tem que entender, quem rege todas as coisas é o Senhor. O que chama a atenção de Paulo quando ele encontra Timóteo é que todo mundo olha e fala bem assim: tá vendo aquele jovem ali, Timóteo? Menino bom, rapaz, menino bom. Ele tem uma característica que chama muita atenção da comunidade. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. E ele não é fiel só quando alguém está vendo. Ele é fiel em todo tempo. Ele não é fiel só para mostrar para alguém que ele é fiel. Ele é fiel em todo lugar, porque ele entende que fidelidade não está ligada a pessoas. Ele entende que fidelidade está ligado ao relacionamento que ele tem com o pai. Não o pai terreno, porque o pai dele é grego, a mãe dele é judia. Mas ele tem uma paternidade que vai além desse tempo. Ele tem uma paternidade que ela não é temporária. Ele tem uma paternidade que é eterna. E ele entende que a fidelidade dele não está ligada aqui, está ligada lá. E ele vai se manter fiel. O que chama a atenção de Paulo é a fidelidade de Timóteo. E você precisa entender isso. Você precisa ser fiel. Não porque eu estou dizendo. Não porque tua liderança diz, tu tem que ser fiel. Não porque tua mãe e teu pai estão lá na tua casa dizendo, tu tem que ser fiel a Deus. Tu precisa ser fiel. Porque o Senhor, Ele quer colocar você em posições que nem seu pai e sua mãe imaginam que é possível você chegar lá. Você tem que ser fiel ao Senhor, porque Ele quer te colocar em posições ministeriais que o teu líder não está enxergando ainda. E é normal, eu sou líder também, mas às vezes eu não enxergo aonde aquela pessoa pode chegar, porque minha visão é limitada. Mas o Senhor, o teu pai que te vê lá no secreto em todo tempo, que conhece
conhece o desejo do teu coração. Se tu for fiel a Ele, Ele vai pegar você lá de baixo. Ninguém conhece teu nome, ninguém conhece tua família, ninguém conhece a tua história, mas Ele que conhece tudo a teu respeito, vai pegar você e vai catapultar você lá longe, porque Ele é fiel. Pronto, agora você sabe quem é Timóteo também. Então você já sabe por que Paulo escreveu, você já sabe quem é Timóteo. Dei um panorama rápido, é claro que eu não tenho tempo. Se eu fosse fazer um sermão biográfico a respeito de Timóteo, a gente falava mais sobre ele. Terceira coisa que você precisa saber aqui, antes de eu entrar. Onde é que Timóteo trabalhava? Quando ele estava aqui e recebe essa carta. Timóteo, ele era pastor em Éfeso. Éfeso tem algumas características interessantes como cidade. Primeiro, o próprio Paulo tinha sido pastor em Éfeso. Então era uma igreja que tinha tido o ensinamento do maior, do melhor apóstolo que passou por essa terra. Paulo é o maior escritor do Novo Testamento. Ele escreve 13 dos 27 escritos que tem no Novo Testamento. Paulo tinha sido pastor dessa igreja que Timóteo estava lá agora. Então você veja a responsabilidade. A responsabilidade de Timóteo. Está num lugar aonde o mestre Paulo esteve pastoreando, e ele agora é pastor. Então Paulo conhecia diretamente a igreja. Paulo conhecia o povo de Éfeso. E Éfeso era uma cidade complicada, irmãos. Pense numa cidade complicada. Em Éfeso ficava o templo de Diana. Diana era uma dos vários deuses que se adoravam. Diana tinha um templo em Éfeso que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo da época. Diana é conhecida como a deusa da fertilidade. A semelhança dela no mundo grego era Artemis. E por que eu estou falando tudo isso para você? Porque a cidade girava em torno disso. A cidade girava em torno do pecado. A cidade girava em torno de tudo o que não prestava. Para ser bem claro para você. A cidade tinha os prostitutos cultuais, aonde eles cometiam pecados de cunho sexual para satisfazer a necessidade da deusa. Era isso o que eles faziam. Pare e pensa você aí por alguns minutos. Tem hora que eu vou subir a pregação, mas tem hora que eu vou fazer você pensar. Pare e pensa como era o comportamento de um jovem chegando para pastorear uma igreja que estava envolta por uma multidão de pecados, uma multidão de pecadores. A miséria humana tomava conta daquela cidade. Toda a cidade era dedicada à adoração à deusa. Para você ter uma ideia, e vou dar só esse insight para você ler depois. Lê Atos capítulo 19. Atos 19. Lá em Atos 19 diz que Paulo chega na cidade e tem uma questão, eu não vou detalhar o texto, mas diz que aqueles homens ficaram tão bravos. E aí eles fizeram uma coisa terrível. Aqui eu quero cutucar você, só um pouquinho, me permite, só um pouquinho. O texto sagrado está dizendo em Atos 19 que eles gritaram por 2 horas seguidas: grande é a Diana dos Efésios. Por 2 horas, para protestar. Veja, para protestar contra os homens de Deus que estavam na cidade, implantando a palavra de Deus. E é aqui que eu quero cutucar você. Os filhos do diabo, a Bíblia mesmo fala, eles às vezes são mais prudentes que os filhos da luz. Porque veja que eles, tomados de raiva e de ira, por 2 horas, pastor Natalício, eles gritavam grande a Diana dos Efésios, por 2 horas. Aí aqui eu vou pegar você. Você às vezes chega num culto que dura 1h30, 2 horas. Você não consegue dar um glória a Deus e aleluia, umzinho.
às vezes entra calado e sai mudo da igreja. Tu precisa ser mais prudente. Tu precisa entrar na porta da igreja e já começar a dizer: Jesus, fala comigo, que eu estou sentindo um negócio aqui. Jesus, trabalha nesse culto hoje, porque eu quero ver a manifestação do povo. Jesus, eu quero gritar nesse culto hoje, dizendo quão bom é o Senhor, quão maravilhoso é o Senhor, o quanto eu te amo, o quanto eu te adoro. Entra no culto, irmão, esquece o parceiro do lado, esquece a irmã do outro lado e te entrega a Jesus e grita e chora. Vamos voltar. Só que aqui tem uma coisa também. Timóteo, quando chega na cidade, a gente tem sempre duas visões a respeito de uma coisa, às vezes até mais, mas a gente sempre tem uma visão pessimista, no mínimo 3, vai. Uma visão pessimista, uma visão otimista e uma visão realista, ok? No mínimo 3. Quando Timóteo chega na cidade, Timóteo poderia ter tido uma visão pessimista. A cidade está cheia de quê? Cheia de pecador, cheia de perturbado. A cidade está cheia de imoralidade. Todo mundo só querendo saber de Diana. Eu vou me embora daqui, eu vou para um lugar mais fácil. É sempre assim, né? A gente quer o caminho mais fácil das coisas. E aí, tem um comentarista chamado Warren Wiersbe. Ele tem um comentário bíblico muito bom. Ele diz assim: todo lugar onde há oportunidades espirituais, também há obstáculos satânicos. Todo lugar onde há oportunidades espirituais, também há obstáculos satânicos. Timóteo chega na cidade e tem a visão otimista. Qual é a visão otimista? Se tem muito pecador, tem muita gente para ser salvo. Se tem muito perdido, olha só, talvez você não entende porque você foi colocado num lugar que tem muito perdido. Você talvez esteja questionando o Senhor: Senhor, por que o Senhor me colocou num lugar onde só tem crente? É muito mais fácil, é muito mais tranquilo de se viver. Deus te plantou num lugar onde tem muito ímpio, que é para você que é luz fazer a diferença no lugar. Deus te colocou num lugar onde tem muita gente perdida, porque Ele quer usar um salvo para salvar aqueles que estão perdidos. Deus te colocou naquele lugar para tu ser boca de Deus e baluarte da verdade, para que alguém chegue ao pleno conhecimento da luz através da tua vida. E uma coisa que eu aprendo com Timóteo: não é porque o lugar que eu estou está afundado no pecado, está afundado na malignidade, está afundado na perdição, que eu tenho que me deixar levar para lá. Tem muita gente que ele chega em lugares em que ele vê a opressão maligna, em que ele vê a ação do diabo, ele vê o domínio do pecado, ele vê as pessoas perdidas. E ele, ao invés de fazer força espiritual, eu preciso dizer uma coisa a você antes de eu continuar. Eu falei isso esses dias na nossa igreja, e você precisa ouvir isso. Tudo na vida do crente é espiritual. Eu vou repetir de novo. Tudo na sua vida e na minha vida é espiritual. E sabe por que eu digo isso? Porque eu não tenho como sair da minha casa e falar bem assim: espírito, fica aqui. Alma, fica aqui. E eu vou só com o meu corpo a tal lugar. Não tem como eu fazer isso. Todo lugar que eu ando, eu sou completo. Eu sou corpo, eu sou alma e eu sou espírito. Logo, se eu sou corpo, sou alma e sou espírito, todo lugar que eu estou, eu sou espiritual, só não sou. Então, todo lugar que você está, tem ações espirituais malignas para tentar parar você. Não vai achando que a vida vai ser fácil para você, não, meu filho. Aonde você chegar vai ter opressão, vai ter tentativa para derrubar você, vai ter tentativa
tentativa para tirar você do foco, vai ter tentativa para tirar você da presença, mas você, se tiver fortalecido em Jesus, pode ter tentativa que tiver, pode ter ataque que tiver, você vai permanecer firme na base da palavra do Senhor. Timóteo entendeu isso. Então, bom, já te falei a respeito do propósito, já te falei quem era Timóteo, e já te falei onde é que ele estava. E sabe por que eu te falei onde é que ele estava? Porque tem muito crente que ele lê a Bíblia, aí ele fala bem assim: mas aí era muito fácil para aquele povo daquela época. Eles não enfrentavam 1% do que a gente enfrentava. Você não tem ideia. Eu sugiro você, vou dar indicação para você, já que você assiste Netflix. Deixa eu dar uma indicação para você. Vou dar duas, pode ser duas? Vou dar duas. Uma da Netflix, outra não é Netflix. Uma indicação da Netflix: assista o filme Paulo, o apóstolo. Paulo, o apóstolo. Assiste. Sugiro você assistir portando um lenço. Sugiro. Porque às vezes a gente olha e diz assim: a vida hoje é mais difícil. Deixa eu te perguntar se é mais difícil do que está sob risco de ser pregado nas ruas, para que teu corpo seja os postes, porque vão tacar fogo em você e vão deixar você queimando lá, iluminando a cidade. Você acha que é mais difícil hoje lidar com esses líderes modernos que a gente tem hoje, ou lidar com Nero, Vespasiano, imperadores implacáveis e destruidores do povo de Deus? Lançavam os crentes nas covas, lançavam os crentes no Coliseu e deixava as feras brigando com eles. Você acha que é mais difícil hoje? Claro que eu sei que tem uma guerra cultural hoje. Claro que eu sei que a tentativa hoje é de tomar a sua mente e não simplesmente o seu corpo. É claro que eu sei. Mas pense na perseguição das igrejas, da igreja primitiva. Pense na dificuldade do povo de servir a Deus. E o povo não tinha Bíblia completa, não. O povo tinha partículas, fragmentos, leituras isoladas. Hoje não, hoje nós somos felizes e abençoados. Nós temos 66 livros aqui. Nós temos Bíblia de todo tipo para nós lermos e aprendermos do Senhor. Compreendemos a verdade da cruz através da palavra dele. Hoje nós somos alegres porque temos a verdade aqui. Vamos falar do capítulo 1. Eu vou chegar lá, fica tranquilo. No capítulo 1, Paulo explica pelo menos 3 responsabilidades para Timóteo. Capítulo 1 aqui. Ele vai explicar para Timóteo 3 coisas fundamentais, e elas são fundamentais para nós também. 3 coisas. Ele vai dizer: 1, Timóteo, você precisa ensinar a doutrina. E eu não estou falando aqui de usos e costumes, tá? Deixa eu só separar as coisas. Eu estou falando de doutrina. Doutrina é ensinar a Bíblia. Doutrina é ensinar a palavra. Doutrina não pode ser da minha cabeça, da cabeça do pastor natalício ou da cabeça de qualquer um pastor. Doutrina é Bíblia. Está na Bíblia é doutrina. Não está na Bíblia e tem alguma coisa, é usos e costumes. Separe as coisas. O que Paulo está falando para Timóteo é: Timóteo, tudo que tu for ensinar tem que estar fundamentado na verdade. Porque crente não anda com mentira. Crente não anda contando mentira nem para ganhar dinheiro. Mas eu sou vendedor. Não pode contar mentira não, vendedor. O pastor, ela está olhando para mim. Eu também sou vendedor. Mas eu contei uma mentirinha lá em casa. É só porque ia ser eu ia enfrentar uma dificuldade com meu pai e com a minha mãe. Eu contei. Crente não anda mentindo para nada. Porque
deixa eu te contar uma coisa sobre hábito. O hábito, ele não começa do dia para a noite. Ele foi montado em pequenas coisas. Ele foi formulado devagarzinho. Veja você. Você só consegue andar 1000 quilômetros. E é possível andar 1000 quilômetros. É possível. É possível. Quando você começa a andar primeiro 1, depois 2, depois 3, 4, 5. Aí você vai aumentando. A mentira tem hábito na vida de gente. Virou hábito. Tem gente que já não consegue mais falar a verdade. Não é porque ele não quer, porque virou hábito ele mentir. Virou normal, foi implantado na vida dele devagarzinho. Ele contou uma mentirinha para um, contou uma mentirinha para outro, até que aquilo tomou conta da história dele. Ele é mentiroso de verdade. E não tem quem faça. Se não for Jesus trabalhar na vida dele, ele não vai conseguir mudar. Então, o que Paulo está falando para Timóteo, tu precisa ensinar a verdade e não fábulas. Está falando aqui, ó. Ele fala para Timóteo, você não pode ensinar essas conversinhas de velhas caducas, essas historinhas que você conta por aí. Aí eu quero pegar você aqui. Você não pode ir para a internet, pegar aquelas mensagens desses coaches, essas mensagenzinhas fracas, que não tem conteúdo bíblico, que ele fundamentou num versículo. Você não pode ir para a internet se deixar enganar por esses charlatões da fé que tem por aí, tentando capturar sua mente e o seu coração. E aí você às vezes chega na sua igreja e fala, eu ouvi lá o pastor fulano de tal famosinho que ele disse isso. Ele só está lá para tentar ganhar dinheiro, ele está lá para ganhar seu like, ele está lá para ganhar seu compartilhamento. Você tem que entender que o que fortifica a sua fé não é internet. O que fortifica a sua fé é palavra de Deus. O que faz você ficar forte na fé não é videozinho de TikTok, não é videozinho de YouTube. O que faz você ficar forte na fé cristã é Bíblia, é palavra, é a verdade de Deus. No capítulo 1, Paulo fala que Timóteo tem que proclamar o evangelho. E aqui vai uma ideia para você. Você não pode ter recebido algo tão maravilhoso e não ter desejo de compartilhar. Se o que você recebeu esse era você, todo quebrado, todo destruído, todo arrebentado, perdido nos seus pecados e delitos, imerso na miséria humana, imerso nas trevas profundas. Esse era você. Olha para cima agora. Aí ele chegou lá na cruz. Você ouviu ontem. Eu não vou pregar sobre o que você ouviu ontem. E você leu hoje Isaías 53. Sem mácula, tudo quebrado aqui, tudo perfeito lá. Aqui é as trevas, ali é a luz. Você não tinha condição nenhuma de se reconectar. Você não tinha condição nenhuma de pegar essas brechas, esses quebrados e colocar alguma massa aqui para tentar resolver o problema, porque não ia dar jeito. Não tinha jeito de você se refazer para se aproximar do Pai. Aí ele aparece, se esvazia de toda a sua glória. É o que Paulo diz. Ele se desfez de tudo aquilo que ele era e topou descer na terra, caminhar entre nós,
você recebeu. Você não pode guardar isso só para você. Não era só a sua vida que estava quebrada. O texto de Romanos diz: todos pecaram e destituídos foram, tirados, arrancados. Todo mundo estava assim. Então a segunda coisa que Paulo fala é: tem que proclamar o evangelho. Você precisa. E deixa eu dizer para você, antes de eu passar para o próximo ponto, por que tem muita gente que tem dificuldade de proclamar o evangelho? Vai doer, pega aí. Porque ele não vive o evangelho. Eu não posso pregar uma coisa que eu não acredito. Aí você vai dizer assim: eu acredito. Não. Se acredita, tem que viver. Vou te dar um exemplo bem bobo. Pastor Wallace, você acredita em vendas? Eu também acredito. Aí sabe o que a gente faz todo dia? A gente vende. Eu acredito naquilo? Falando a verdade. Eu acredito naquilo. Você não pode acreditar no evangelho e não viver o evangelho. Você não pode dizer que a fé cristã é algo que é para você e você não viver a fé cristã. Você não pode falar daquilo que você não implantou na sua vida. Muita gente tem dificuldade de pregar o evangelho porque ele não vive o evangelho. Aí ele vai chegar para alguém e vai falar: Jesus te ama, Jesus te salva, Jesus te transforma. Aí ele vai falar: quê? Hã? Mas ele não transformou a tua, por que ele vai transformar a minha? Então, antes de você proclamar o evangelho, mas você precisa sair daqui do Comadege 2022 dizendo: eu falava, mas agora eu não falo só do evangelho, eu vivo o evangelho. O evangelho eu acordo de manhã vivendo, vou dormir vivendo, vou dormir pensando no evangelho, vou sonhar com a palavra de Deus. Você não pode sair desses 4 dias aqui do mesmo jeito que você entrou. Não dá. Eu sou outro desde sábado. Eu sou outra pessoa. Terceira e última coisa que Paulo fala no capítulo 1. Eu nem entrei no 2 ainda, hein? Segura o relógio. Terceira coisa que Paulo fala para Timóteo: você precisa, uma Madege, você precisa, assim como Timóteo precisava, defender a fé. É engraçado porque a gente vê os pequenos livros da Bíblia e a gente às vezes passa correndo por eles. Carta de Judas, penúltimo capítulo, penúltimo livro das Sagradas Escrituras. Tem só um capítulo, 25 versículos. Mas Judas passa o tempo inteiro mostrando para os cristãos que eles precisavam defender a fé deles. Eles não podiam tolerar que alguém atacasse a sua fé e ficasse sem falar contra. Você não pode tolerar aquele seu amigo lá da sua escola que vive destruindo o evangelho, falando mal do evangelho, e você diz, dá aquela risadinha sem graça. Você não tem que rir. Você tem que falar a verdade para ele. Você não pode deixar aquele seu professor que fica tentando corromper toda uma sala de 30, 40 alunos, falar coisas contra a verdade cristã, e você deixar por isso mesmo. Você pode ser expulso da sala, mas você vai permanecer firme no evangelho de Jesus. Pode te botar para fora da sala, mas não te coloca para fora da cruz. Pode te colocar para fora de casa, mas para fora de Jesus não. Você vai defender a sua fé. Eu estou sentindo, Jesus, meu Deus, eu estou sentindo algo essa noite, e eu fiz uma oração aqui onde o irmão Eudes está, eu fiz uma oração, e eu vou abrir para você a oração que eu fiz, porque esse culto não vai acabar do mesmo jeito que os cultos que você está acostumado, vai acabar essa noite de um jeito que você não tem ideia, eu orei, eu falei, Jesus, antes desse culto acabar, derrama uma gotinha
da graça que nós vamos ter quando nós chegarmos aí. Uma gotinha só. Porque se for mais que isso aí, o povo não vai aguentar aqui, o povo não... Mas eu pedi isso. E eu estou sentindo que o movimento já começou. Já começou. Sabe? Vamos para o capítulo 2 então agora. Alguém deixou o menino em casa aqui? Tem que correr? Não? Está tudo certo. A gente vai até a hora que Jesus quiser aqui. Amanhã é feriado. Eita! Eu estou sentindo que vocês estão querendo fazer esse negócio aqui, é virar uma vigília daqui a pouco. Eu tenho palavra aqui, irmão. Se você quiser ir até de madrugada aqui, eu vou, mas vou aqui. Vambora. Tem hino aí, irmã Elaine? Consegue hino aí até, ó. Irmã Elaine consegue no hino aqui, eu vou na palavra e nós vamos aqui. Irmão, sem pressa de sair da presença de Deus. Sem pressa. Aqui, irmão, não tem pressa de sair, não. Aqui, nós queremos é mais de Deus aqui nesse lugar. Nós queremos mais presença. Nós queremos derramar do poder aqui, porque nós queremos é ser cheio. Pastor Natalício vai entrar na palavra agora. Foi só a introdução para você entender. Tá claro para você tudo até aqui? Porque não adianta também eu falar um monte de coisa e você não entender nada. Você precisa entender. Paulo diz lá em 1 Coríntios, prefiro falar 5 palavras que todo mundo entenda do que passar 2 horas falando língua estranha e ninguém entender nada. Mas aqui tem língua estranha também. Aqui é. Vamos. 2. Só que Paulo, depois que ele explica tudo isso para Timóteo, então ele vai lá e fala: Timóteo, tem que defender a fé, tem que manter a doutrina, tem que proclamar o evangelho. Aí entra o que eu te falei a respeito do hino da irmã Elaine. Quando ela cantou aquele hino, que Deus não rejeita a oração, eu entendi, foi a senha. Eu chego nos cultos, pastor Natalício, que eu vou pregar, e eu fico esperando a senha do Senhor. Eu venho com a palavra ali, venho com outra palavra, eu fico esperando a senha. Aí quando ele dá a senha, eu falo: opa, é essa palavra. Aí vai entrar na palavra agora. O capítulo de número 2, que nós lemos, Paulo vai começar o capítulo, se você prestar atenção, você pode colocar ali de novo? Pode colocar lá, André? Por favor. Veja como é que começa o capítulo de número 2. Paulo falou tudo isso. Mas ele vai dizer, capítulo 2, versículo 1. Admoesto-te, pois, antes de tudo. Ele vai parar o que ele estava falando. Ele vai falar assim: eu vou te exortar agora que antes de qualquer coisa, você precisa observar isso aqui que eu vou te falar, Timóteo. Antes de qualquer coisa, observa isso aqui. E o que é que ele tem que observar? Uma coisa que a gente está em falta hoje. Uma coisa que nossa geração precisa urgente. Mas você não está entendendo a urgência que é isso. Porque se Paulo estava falando para Timóteo que antes de qualquer coisa ele precisava priorizar isso, imagina nós hoje. Se para Timóteo ele já falava isso, imagina para a gente. Ele vai dizer: Timóteo, isso aqui que eu vou te falar tem que ser prioridade na tua vida. E perceba que eu falei no singular. Porque não existe prioridades no plural. Não existe. Alguma coisa toma a tua vida, alguma coisa tem prioridade sobre outras. Porque a prioridade é colocar em primeiro, não é isso? A prioridade, segundo a palavra de Deus, do crente, do cristão, de quem serve a Jesus, de quem serve a Deus, é buscar o reino de Deus e sua justiça. É o que a Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas, ele não diz as demais, ele diz todas essas coisas serão acrescentadas. Então a prioridade para o crente é buscar o reino de Deus. Paulo aqui vai dizer: admoesto, pois, antes de tudo, prioritariamente, Timóteo, tu tem que observar algumas coisas. Primeiro, tu tem que suplicar. Suplicar. Você sabe o que é suplicar?
súplica não é uma palavra religiosa. O termo grego aqui, e eu não vou me arriscar a falar o grego, para eu não passar vergonha. O termo grego aqui de súplica não é uma palavra religiosa. É uma palavra de pedido de socorro, de grito, de rogo, de implorar para qualquer pessoa. Alguém já teve uma dívida muito grande aqui, teve que implorar, por exemplo? Suplicar. Divide minha dívida, parcela. Suplicar. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que Timóteo tinha que suplicar a Deus. Só que só suplica quem tem necessidade. Só grita quem tem necessidade. Se tu não está gritando é porque está tudo bem na tua vida. Se tu não está suplicando diante de Deus é porque tu não está precisando de nada. Tu está vivendo uma vida boa. Porque, irmão, quem está precisando, quem está necessitado, irmão, rasga o coração e começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Marcos capítulo de número 10, a partir do versículo de número 50, o texto vai dizer que tinha um cego. Tudo bem, eu sei que você vai dizer que tinha outra tradução, que tinha 2 cegos, mas isso aí é uma outra história, a gente fala disso depois. Marcos 10 diz que tinha um cego. Ele estava sentado à beira do caminho. Ele não estava sentado numa cadeira não, tá? Só para que você saiba. E ele diz que ele ouve que estava vindo um camarada. Ô irmão. Ô irmão. E quando ele ouve que ele diz: quem é que está vindo aí? Porque ele não via, ele não sabia quem era, ele não enxergava. Mas ele ouve que estava vindo Jesus. Ele era cego. Ele sabia da necessidade dele. Ele sabia do que ele precisava. Quem sabe do que precisa não consegue ficar calado, irmão. Ele precisa. Ele tem necessidade. Essa necessidade tem que ser atendida. O cego abre a boca e começa a dizer: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Talvez você não esteja cego agora, mas a tua necessidade é grande. A tua necessidade é grande. Começa a gritar ele aí que ele vai te atender. Começa a gritar, chama ele: Jesus, filho de Davi. Só que sabe o que acontece quando você começa a suplicar? Tem gente que fica incomodado. Até na igreja. Fala baixinho, que ninguém nos ouça. Até na igreja tem gente que fica incomodado com o grito do outro. Irmão, quem sabe da necessidade é quem está cego. Quem está enxergando não precisa, né? Quem sabe da necessidade é você. Ninguém está enfrentando o que você está enfrentando. Ninguém está passando o que você está passando. Quem tem que dar o grito é você. E você não tem que se preocupar com o ouvido de ninguém, porque você não está chamando outro nome senão o nome daquele que é sobre todos os nomes, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que era, que é e que há de vir, o grande eu sou. Súplica. Timóteo, tu tem que suplicar. Aí tentaram parar o cego, né? Ei, cego, cala a boca. Cala a boca nada. Eu sei da minha necessidade. Só que aí Paulo diz assim: Timóteo, não fica só na súplica não. Vai para a oração. Ele muda o termo. Ele muda o termo. O termo para súplica é um, o termo para oração é outra. Enquanto o termo para súplica só é aplicado a qualquer súplica, a qualquer pedido, a qualquer grito de socorro, a palavra oração aqui nesse texto, no grego, não é para qualquer pessoa. Porque tem coisas que você não conta para qualquer pessoa. Porque não é qualquer um que vai saber resolver. Tem coisas que você só conta no cantinho,
quartinho. Tem coisas que você só conta no secreto. Tem coisas que você não tem condições de abrir a sua boca para falar e você só chora. Tem coisas que você não vai ter coragem de contar nunca para ninguém, mas um dia você já dobrou o seu joelho lá no quarto. A lágrima molhava teu rosto. A dor era tão grande que você só conseguia gemer de dor. Gemer e dizendo socorro. Mas esse socorro nem saía dos seus lábios, só saía do seu coração e da sua mente. Tamanha dor, porque você não direciona a oração a outro, senão aquele que pode resolver. Aí eu olho para a Bíblia, oh meu Deus, Marcos capítulo 5, agora é 5, diz que tinha uma mulher, e aquela mulher já tinha pedido para todo mundo para resolver o problema dela, todo mundo, já tinha suplicado para todo mundo, ó, súplica, ninguém resolveu. Aí ela resolveu fazer uma oração, talvez uma das orações mais breves que você vai ver nas Sagradas Escrituras. Ela vai dizer assim: se eu tocar, eu não preciso gritar, eu não preciso implorar, não. Eu não preciso fazer campanha de 7 dias, de 10 dias, de 50 dias. A mulher disse assim: se eu for lá e só tocar, ah, irmão, tem oração que não demora mais do que 1 minuto, mas o efeito dela é um efeito tão poderoso que ele muda a história da vida da pessoa. Não é quanto tempo você passa na oração, é o quanto tem de coração naquele lugar. Não é quanto tempo você passa, é o quanto de fé você coloca para ser transformado e ser ouvido. O texto diz que a mulher só vai e toca, irmão Carlos. Diz que demorou mais 1 minuto, 1 segundo. O texto vai dizer que imediatamente aquilo que perturbava ela por 12 longos anos, aquilo que ela tinha suplicado para muita gente, e com um toque, um único toque. Ai meu Deus, que hora, está passando rápido demais. Vocês me dão mais uns minutos aí? Eu não vou nem falar quanto, porque senão depois Paulo vai dizer: tu suplicou, tu orou, mas tu não pode só pensar em tu, né, irmão? Opa, tem gente que só dobra o joelho para orar por ele, tem gente que só pede para a casa dele, tem gente que só pede por causas dele. Paulo vai dizer: não, Timóteo, não é só pedir quando tu está em necessidade, não é só orar, não, pedindo ao Senhor, tu tem que fazer uma outra coisa também, Timóteo. Ô Madege, deixa eu dizer uma coisa para você, ou para vocês. Você precisa aprender a entender a dor do outro. Tem uma palavra que as palavras modinhas, né? Tem umas palavras que são modinhas. A palavra modinha agora é empatia, né? Uma palavra modinha. Mas você precisa ter empatia pelo outro. De verdade. Você precisa olhar a necessidade do outro, não só a sua. Você acha que é só você que necessita? Você acha que é só você que precisa de socorro? Você acha que é só você que está passando por provação? Você acha que é só você que tem angústia? Você acha que é só você que tem aflição? Você acha que é só você que chora? Você acha que é só você? Meu Deus. Caramba. O Senhor fala comigo agora que Ele está levantando também uma geração de intercessores. Nós não teremos aqui só profetas, nós não teremos aqui só pregadores da palavra, nós não teremos aqui só adoradores, nós teremos uma geração de intercessores. Alguém que entende a dor do outro, alguém que entende a necessidade do outro e vai dobrar o seu joelho para que Deus traga socorro.
outro texto aqui. Mateus capítulo de número 8. O centurião de Cafarnaum. Ele não foi pedir por ele. Ele não foi até Jesus pedir socorro para a vida dele. Ele não chega até Jesus pedindo: Jesus, age na minha vida. Age por mim. Não. Ele diz: olha, eu estou com um camarada lá em casa, um servo. Eu acho que ele vai partir. Mas eu vim aqui pedir uma ajuda tua. Um socorro para ele. Tem horas que você tem que dobrar o seu joelho e não tem que pedir nada para você. Você tem que olhar para a necessidade do teu irmão. Dobra o teu joelho, bota o teu joelho no chão e diz: eu não vou orar por mim hoje, eu não vou pedir nada para mim. Eu vou orar só pelo irmão Carlos hoje. Eu vou orar só pelo pastor Wellington. Eu vou orar só pelo irmão Luiz. Eu vou orar só pelo irmão Edo, só pelo irmão Fabiano, só pelo irmão Diego, só pelo pastor Natalício. Eu vou orar só pelo irmão aqui, em nome de Jesus. Eu vou orar por eles. Porque eu tenho que ser um intercessor. Mas Paulo não termina aí. Paulo vai dizer que Timóteo também precisa da graça. Timóteo também precisa ser grato. Eu vou te fazer uma pergunta aqui. Qual foi a última vez que tu dobrou o teu joelho e passou aquela oração inteira só agradecendo? Pegou aí, apertou? Só agradecendo, irmão. Eu tenho dia que eu tiro para dobrar meu joelho, irmão, não peço nada. Nada, eu não abro a minha boca para dizer: Jesus, me dá isso. Nada. Tem dia que eu dobro meu joelho e eu digo: Jesus, eu tenho tanto. O Senhor já fez tanta coisa na minha vida. Eu não tenho agora como olhar para o céu para pedir alguma coisa a Ti. Eu só quero render graça. Eu só quero ter grato a Ti pelo que Tu tem feito. Eu só quero abrir meu coração e dizer: obrigado, 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 Jesus, pelas Tuas maravilhas. Obrigado pela salvação. Obrigado pela minha família estar na Tua presença. Obrigado pela igreja que o Senhor me deu para congregar. Obrigado pelos líderes. Obrigado, Jesus. Você precisa ser grato, meu filho. Pastor, você não sabe da minha situação. Você sabe da minha? Meu Deus. Você tem que parar de se vitimizar. Você tem que parar que é vítima de tudo. Você tem que passar a ser grato. Deixa eu te falar uma coisa. Enquanto você está aqui dentro, aqui, ouvindo essas palavras poderosas e maravilhosas, tem milhares aqui em Brasília se perdendo. Tem milhões nesse país afundado nas drogas, afundado na bebida, afundado na prostituição, afundado na pornografia, afundado na imoralidade, na perversidade, afundado em coisas que ele nem sabe explicar, ele nem consegue dizer. Quer motivo para ser grato? Você está aqui essa noite. Quer motivo para ser grato? Você tem sido abençoado pela presença do Senhor ao longo desses dias. Quer motivo para ser grato? Você tem vida porque Ele te deu a vida dele. Estou acabando. Mas espera aí. Por quem que eu devo orar? Eu não vou investir tempo nisso, que eu não tenho tempo. Paulo vai dizer que tinha que orar pelas autoridades e tinha que orar por todo mundo. É isso que ele vai dizer. Eu não tenho tempo, sério. Eu vou pular para os versículos 5 e 6. Nos versículos 5 e 6, Paulo está dizendo como deve orar. Mas nos versículos 5 e 6 ele vai dizer por quê. Ele vai dar o fundamento da oração. Porque eu não oro para qualquer um. Eu não oro para um Deus. Eu não oro para um.
você tem um fundamento da oração de vocês. E aqui, Paulo vai descrever as maiores, escuta o que eu estou dizendo, as maiores verdades cristãs estão contidas nesses 2 versículos. Se você não tivesse mais nenhum fragmento da Bíblia, através desses 2 versículos simples, você conseguiria fundamentar a sua fé. Isso é forte, mano. Isso é muito forte. Através desses 2 pequenos versículos, há a fundamentação da fé cristã aqui. Paulo vai dizer: Timóteo, em meio a todo esse mundo de deuses, Timóteo, tu está numa cidade onde adora Diana, que é um dos deuses do panteão. Fora os deuses que as pessoas criam para si mesmo. Tem deuses que as pessoas criam por aí. Você deve ter amigos assim, tem um monte aí. Você é crente? Não. Eu sou uma mistura. Eu peguei um pouco do cristianismo, eu peguei um pouco do catolicismo, eu peguei um pouco do espiritismo, eu peguei um pouco do hindu, eu peguei um pouco do budismo. Eu falei: tá, tu criou uma religião, tu criou um Deus para tu. Fora esses, além das religiões instituídas, tem esses. O que Paulo está dizendo aqui é que existe só um. Só um. Não tem 2, não tem 3. Veja você, se eu te perguntar quem criou o automóvel, muito provavelmente você vai dizer Henry Ford. Quem criou o avião? Há uma disputa entre os americanos e os brasileiros, mas é claro, na maioria dos livros você vai ver que o criador do avião é Santos Dumont. Você vai entender o que eu estou falando. Quem pintou o quadro da Mona Lisa? Leonardo da Vinci, não há dúvida. Todas as coisas, elas têm um criador. Não tem 2, não tem 3. Claro que pode ser um conjunto de pessoas que cria, mas tem um nome daquelas pessoas que criaram. Quando se trata do mundo, é a mesma coisa. Não há dúvida. Não tem 2 deuses, 3 deuses, 4 deuses. Não tem 4 criadores. Não tem 5 criadores. Não tem 10. Não tem 20. Não tem como ter 300 criadores de uma única coisa. Aqui está claro para a gente. Paulo está dizendo: há um só Deus. Um só. Só tem um criador de todas as coisas. Só tem um grande eu sou. Meu Deus. Êxodo capítulo de número 3. A sarça ardendo. Moisés chega. Moisés, eu preciso que tu faça um negócio aí para mim. É o seguinte, é muito simples. Eu quero que tu vá lá e tira o meu povo do Egito. Você já parou para pensar que loucura é isso? Eu não sei se você às vezes olha para a Bíblia e fala: isso é uma loucura, que coisa doida. Moisés não era ninguém, estava lá no deserto sozinho. Deus aparece para ele e diz: ô Moisés, faz o seguinte, imagine Mancarla, Deus aparecer para você e falar bem assim: Mancarla, é o seguinte, eu quero que agora tu vá lá na Rússia, tu vai sentar na frente do Vladimir Putin e vai dizer para ele bem assim: é o seguinte, Putin, Deus mandou eu vir aqui para acabar com a guerra, agora. Aí Moisés, eu imagino Moisés assim lá: papai, é sério isso? Não, é sério. Deus diz bem assim: tu vai lá no Egito, vai falar com o faraó: faraó, liberta meu povo. Só que, você já conhece a história? O que me impressiona ali é só uma única coisa. É porque Moisés vai querer saber quem é que está dando a ordem. Irmão, dependendo de quem manda, eu não tenho nem dúvida. Porque Moisés queria ter garantia de quem estava indo com ele. Ele sabia que ele precisava da garantia. Aí ele vira para Deus e diz assim: mas peraí, eu vou lá em nome de quem? Ah, meu amigo. Você está pensando
que você está sozinho. Esse é o problema da sua vida. Porque quando você entra lá no seu quarto e chora, você acha que está sozinho. E você não entendeu. Assim como Deus responde para Moisés e diz: Moisés, fica tranquilo, o grande eu sou, é o meu nome. Eu sou o que sou. Não tem dois, não tem três, só tem um grande eu sou. Ah, o único Deus. Mas aí quando você tem um único Deus, você criou um outro problema. Você tem que lembrar, já foi pregado aqui, que houve uma desconexão lá no Jardim do Éden. E você precisava de alguém agora para intermediar, para criar novamente essa conexão, irmã Maiane, para refazer isso. E aí você tem um problema. Até hoje nós temos vários mediadores, né? Eu não vou citar não, que é para não ter problema aqui. Até hoje existem vários mediadores. Só que lembra que eu te falei que aqui tem o fundamento da fé cristã? Aqui é o fundamento. Aqui Paulo não deixa margem de dúvida. Paulo não deixa a possibilidade de você ter mais de um intermediário. Sabe por quê? Porque se tivesse mais de um intermediário, veja, só pega meu raciocínio aqui. Já eu tô indo para o final já, prometo. Agora é sério, eu tinha mais umas 6 coisas para falar, mas eu não vou falar, eu vou terminar. Paulo não vai dar margem, porque se ele dá margem, ele diz: você vai ter que descobrir quem é o mediador. Você vai ter que procurar. Imagina você procurando o mediador. Como é que você ia saber qual era o verdadeiro? Como é que você ia identificar quem era realmente o mediador? Imagina, nós aqui discutindo, nós nos reunimos aqui. E aí está eu dizendo: bom, meu mediador agora é o pastor Natalício. Aí o pastor Wallace vira: não, meu mediador agora é o Eudes, ele é meu mediador. A gente ia ficar aqui discutindo e não ia chegar a um denominador comum. A gente não ia saber de fato quem era. E aí ia ficar aquela dúvida: será que eu estou com o mediador? Será que é o Natalício? Será que é o Eudes? Ixi, qual que é melhor? Qual que é melhor? Qual que tem? Aí entra numa outra dúvida: quem é que tem mais moral com ele? Quem é que vai chegar primeiro? Aí Paulo vai dizer: Timóteo, não há dúvida. Não tem dúvida, Timóteo. Não tem dúvida. Não há por que você ficar procurando mediadores, Timóteo. Ele provê um. Não tem 2, não tem 3, não tem 4, não tem 5, não tem 10. Só tem um mediador. E ele vai dizer: ó Timóteo, e o mediador é ele. Príncipe da paz, o conselheiro maravilhoso, aquele que era, que é, o alfa, o ômega, o único Cristo Jesus, nosso Senhor. Fica de pé. Eu não posso mais continuar, não posso mesmo. Meu tempo já fui demais. Preciso que você entenda uma coisa essa noite. Esse único Deus. Eu falei tudo isso aqui, contei toda essa história para dizer uma única coisa. Esse único Deus e esse único mediador precisa de filhos fortes. Precisa de filhos que entendeu que tem uma nova vida. Esse único Deus e esse mediador, ele não pode ter uma geração desconectada dele.
Eu falei sobre oração, falei sobre súplica, porque você precisa entender que você é uma geração que, se Ele deu a sua vida por você, você precisa ter conexão com Ele. E você precisa frutificar para o reino de Deus. A irmã Elaine vai cantar. E só, escute o que eu vou te falar. Eu vou chamar só essas pessoas aqui na frente. Antigamente a gente fazia muito isso que eu vou fazer agora. Quem quer ser, só quem quer ser. Escute, na igreja tem vários ministérios, tá? Na igreja tem vários ministérios. E você pode escolher um ministério que não esteja entre esses que eu vou falar. Você pode escolher. Então você não é obrigado a vir aqui na frente. Se você não quer um desses 3 ministérios que eu vou falar, você pode querer outros. Eu conheço pessoas que têm ministérios lindos, que ninguém nem conhece, nem sabe da existência dele. Eu conheço pessoas que são mantenedores de missões, com dinheiro, e você nunca vai nem saber que ele mantém missões. Tem pessoas que têm o ministério de arrumar a igreja fica linda, perfeita, e você nem sabe o nome dessa pessoa. Mas o que eu quero aqui é esses três ministérios, é o que eu vou chamar aqui na frente, só esses 3. Primeiro, o ministério da palavra. Quem quer ser pregador do evangelho? Pregador ou pregadora? Tá vendo a geração aí que vai frutificar aqui, ó? Aramandarabacandarabass. Remandarabasudecandarabayasai. Dihiaiacandarabassuderamandarabas. Olha aí os pregadores do evangelho. E não é do futuro não. Ah, os pregadores daqui a 10 anos. É os pregadores do evangelho agora. Eu ia chamar os 3, mas eu vou fazer um por um. Um por um. Fecha teu olho. Nosso amigo Santo Espírito. Ah, Jesus! Venha aquecer. Feche teus olhos. Desliga desse mundo. Desconecta daqui por alguns minutos, que aqui não tem nada agora. Aqui só vai ter a glória. Aqui só vai ter a presença. Aqui só vai ter o poder. O seu poder.
Vai continuar aí, irmã. Os obreiros aqui, estenda a mão. Você que está aí pedindo, que quer ser pregador da palavra, você vai pedir agora ao Senhor que desperte você para a leitura da Bíblia. Não tem pregador da palavra sem Bíblia. Você vai pedir para Deus despertar você para passar horas, não é minuto, não é horas, horas lendo a palavra. Pregador tem que investir tempo na Bíblia. Pregador tem que comer palavra. Pregador tem que ter o livro dentro do coração. Amanda Arabás. Nós vamos orar daqui. Espírito Santo de Deus, eis aqui teus filhos, Pai. Meu Deus, almejando, Senhor, anunciar a tua palavra, anunciar a tua mensagem. Meu Deus, que eles possam ser, Pai, atalaias na terra. Meu Deus, que eles possam anunciar, Deus, com ousadia a tua palavra, com ousadia que vem do alto. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, reveste os teus filhos, reveste os teus filhos, reveste os teus filhos, reveste os teus filhos, reveste, 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 reveste. Nós te desejamos, vem, 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 vem. O que dizer, o que fazer quando ele vem? E nós te ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Segura. Glória. Glória. Baixa um pouco aí. Só um pouquinho. Nós vamos voltar. Vamos continuar. Acabou não, irmão? Eu tô falando, eu não tenho hora para sair daqui não. Agora, vocês que estão aqui vão sentar. Vão sentar não. Vão para os lugares. Vai para o seu lugar. Meu Deus. Mas você vai para o seu lugar e não acabou não. Continua adorando no lugar. Agora eu quero chamar aqui na frente eu quero aqui na frente quem quer o ministério da intercessão, da oração. Porque tem gente que diz: eu não sei pregar, eu não sei cantar, mas eu quero é orar. Eu quero o ministério da intercessão. Pode vir aqui. Quem quer intercessão é para orar. Quem quer orar, meu Deus, olha os teus filhos aí que querem se entregar à oração, Jesus. Vem, vem, pode vir. Vem para frente. Você não tem ideia do que é esse ministério na sua vida. É ministério de sustentação esse ministério. Orar é sustentar os outros no joelho. Você precisa entender isso. Quem tem ministério de oração, irmão, sustenta a igreja na base do joelho no chão, na base da boca no pó, e Deus age. Pastor Wellington, dobra o teu joelho aí. Quem é do ministério da intercessão vai dobrar agora. Vai, dobra. Você vai mostrar agora como é que se vence as guerras. Guerra não se vence com discurso. Guerra não se vence com arma.
calabaias. Rei calabacanta, labassuri calabaias. Eis os líderes de círculos de oração, os sustentadores das tua casa, Senhor. Eis aqueles, ó Pai amado, que irão sustentar os ministérios pastorais através do joelho, que irão sustentar as igrejas através das orações, das súplicas, Pai amado. A coluna da tua casa, a coluna do reino de Deus, ó Pai amado, são esses jovens, esse povo, Pai amado, aqui de joelhos, Senhor, clamando, Pai amado, a Ti, Senhor, pelo maior de todos os ministérios, o ministério da intercessão, o ministério daqueles que clamam, que gemem, Pai amado, em prol do reino de Deus, Pai amado. Sustenta, derrama no Teu Espírito, derrama da Tua graça, derrama do Teu amor, Pai amado. Faz brotar amor no coração dos Teus filhos, ó Pai, porque só através do amor é que é necessário e que sustenta a obra do Senhor através da oração. É através do amor, é através do amor pelas almas, é através do amor pela obra, é através do amor incondicional por Cristo Jesus. Aleluia, No oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito. Adora a Deus, você conhece. E ali adorarei, oh meu Deus, ao Deus do meu amor. Oh, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. A última oração da noite. Você que está de joelhos, levante. Meu Deus. E aqui, irmão, é o começo do que Deus tem para fazer na história de vocês. O último ministério que eu quero orar. O ministério do louvor. Quem quer ser ministro ou ministra de louvor? Assim diz o Senhor. Muitos têm dito que essa geração é uma geração falida. Muitos têm dito que essa geração é uma geração perdida. Mas digo eu tenho compromisso com os meus, eu
Eu tenho compromisso com a minha igreja. E a igreja não está falida. A igreja não está acabada. Porque ela tem um Senhor. Essa geração é a geração que vai frutificar em todos os lugares. É a geração que vai frutificar em casa, vai frutificar na escola, na rua, na faculdade. É a geração comprometida com a verdade. Você ora por eles. Fecha os olhos. Fecha os olhos para receber. Fecha os olhos. Fecha os olhos para receber. Não acabou. Tem mais. Recebamos, Senhor, esses jovens que desejam louvar o teu nome. Espírito Santo de Deus, o Senhor me autoriza agora. A unção que está sobre mim, eu transfiro para eles agora. Seja cheio, essa geração vai impactar. Na batalha ela vai assur, na batalha ela vai assur, na batalha ela vai assur. Agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. E desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo, Espírito Santo, Espírito Santo, dá unção, Senhor. Aleluia, trabalha nas cordas vocais, em nome de Jesus, e enche-me de novo. Oh glória, oh glória, oh glória.